Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro nos investimentos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, como de praxe, vou analisar o Bitcoin e eu vou estar também trazendo para vocês aqui o porquê que eu não estou muito confiante com esse movimento de alta que estamos tendo, já agora no início da semana, no final de semana tivemos um movimento, estamos continuando hoje, porém os meus indicadores de sentimentos não estão muito positivos em relação a esse movimento e é exatamente sobre isso que eu quero estar falando aqui nesse vídeo. Então, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise. Então vamos dar início com o gráfico do Bitcoin. Eu estou analisando o Bitcoin em um padrão que eu já tenho trazido aqui há alguns dias, esse padrão de equilíbrio, né, que o Bitcoin ele se encontra desde praticamente dos fundos da casa dos US$ 80.000, ele entrou em um padrão de equilíbrio, né, em que ele veio se apertando nesse movimento entre topos, né, e fundos, e ele veio apertando, apertando, apertando esse movimento, e a grande maioria das vezes esses padrões de equilíbrio, eles tendem a buscar liquidez para ambos os lados. Eu já trouxe isso em alguns outros vídeos e eu já mostrei também essa relação, essa correlação que acontece com o Bitcoin, com essa lateralização e a busca por liquidez, tanto na região acima quanto na região abaixo. E exatamente o que aconteceu, ele buscou liquidez nas regiões acima, né? Ele estava preso nesse padrão de equilíbrio, ele rompeu esse triângulo simétrico e está buscando liquidez nessas regiões acima. E na minha visão, a maior probabilidade é que nesse momento, após ele buscar liquidez nessas regiões acima, ele venha buscar essas liquidez nas regiões abaixo, pelo menos na casa dos US$ 86.000, ou quem sabe em um movimento um pouco menos agressivo, pelo menos na casa aqui dos US$ 90.000. Eu trouxe a importância já há alguns dias do Bitcoin conseguir romper essas médias de 200 período. Nós já estávamos presos nesses movimentos nesse movimento há alguns meses, praticamente estava quase 3 meses preso nesse movimento abaixo das médias de 200 período do 4 horas. Todas as 9, 10 vezes que tentamos romper essas regiões aqui, nós não estávamos conseguindo, estava tendo quedas fortes. E nesse momento nós conseguimos romper e rompemos com um movimento interessante, teve aumento de open interest, que eu vou mostrar no próximo gráfico, houve queda nos longs e shorts, né? Então foi um movimento de fato importante, validado, mas os indicadores e sentimentos não estão unânimes e tem coisas que eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês, para nós analisarmos juntos e estudar as possibilidades. Por exemplo, o preço ele rompeu essas médias nesse período e na maioria das vezes que ele rompe, dificilmente ele não retesta essa região com mais firmeza. Ele veio aqui, buscou sim um pequeno reteste já quando rompeu a primeira vez, mas eu ainda acho que a maior probabilidade é que ele venha retestar essas regiões, que entra até em confluência com essa base desse triângulo simétrico, que é já na casa aqui um pouco abaixo dos US$ 90.000. É o primeiro ponto que eu acredito que o Bitcoin tende a buscar agora em um movimento de correção. Para esse caso, você que não entrou nesse movimento, eu já estou posicionado nesse movimento, mas para quem não está posicionado, seria um bom ponto de entrada, é o que eu faria se eu não estivesse. E talvez, ao meu ver, o melhor ponto de entrada é essas regiões aqui, dos US$ 86.000. Eu acho um cenário muito importante para quem não está exposto, um cenário muito interessante, porque tem muita liquidez aqui. Eu vou mostrar também no vídeo mais à frente as regiões que tem muita liquidez aí, de que existe a grande possibilidade e a probabilidade de o preço voltar para liquidar os apostadores da alta, né, ou fazer um movimento de long squeeze, que nesse exato momento estamos fazendo um movimento de short squeeze, mas eu acredito que existe a possibilidade também de fazer um movimento de long squeeze, em que venha buscar liquidez nas regiões mais abaixo, na casa aqui dos US$ 86.000. E o último caso, obviamente, o cenário mais extremo, eu não acho tão provável agora, que isso venha a acontecer, que venha buscar na região mais abaixo ainda, nas regiões ali próximo dos fundos, né, na casa ali dos US$ 80.000, né, então eu ainda acredito que a maior probabilidade é que venha buscar ainda assim regiões, dessas regiões aqui dos US$ 86.000, eu acredito que existe sim essa possibilidade, agora no curto prazo, de 86 até US$ 85.000, e de repente um cenário mais extremo ainda, ele vir buscar essas liquidez na região mais abaixo, próximo da casa dos US$ 80.000. Mas o primeiro ponto em que o preço, ao meu ver, existe a maior probabilidade é já, sim, de fato, buscar essas regiões dos 90 e posterior à casa dos 86, eu ainda acho bem possível que isso venha a acontecer, até mesmo para fazer esse movimento de long squeeze, né? Porque o movimento de short squeeze está ocorrendo nesse exato momento e eu vou mostrar no gráfico a seguir. Mas o mais importante de se de fato o preço voltar para essas regiões ou se o preço não atingir essas regiões, o mais importante é que nós tenhamos uma estratégia de investimento. Então, se eu estiver correto em o preço voltar para essas regiões de liquidez, de liquidação dos apostadores de alta, eu vou poder ter um caixa para estar fazendo
quem sabe, novas compras para fazer um trade, não um investimento, mas um trade a favor desse movimento de reteste dessas regiões que o preço viesse buscar, né, de liquidação, e que nós fizéssemos as compras das pessoas que estavam muito alavancadas em longs, e quando eles fossem obrigados a vender no stop ou até mesmo no movimento de liquidação, nós estaríamos comprando dele. E se de fato isso não acontecer e o preço tomar um destino e subir mais acima e de repente buscar regiões acima dessas retrações de Fibonacci no diário que eu já tenho trazido aqui há alguns dias, se o preço voltar para essas regiões, nós termos sim a sanidade, termos a consciência, né, a estratégia de saber vender nesses movimentos de alta também. Então não se trata somente de saber comprar no momento da queda, mas também precisamos saber vender no momento da alta. E o mais importante é que você tenha uma tática de investimento para ambos os cenários. Não se trata de estar certo ou errado. Se o preço voltar para essas regiões abaixo, você ter caixa. E se o preço subir para essas regiões acima e de repente não buscar essa liquidez nas regiões abaixo, também você ter uma sanidade, né? Você ter essa estratégia clara de venda dos ativos para também realizar. Afinal, eu tenho essa minha teoria que eu acredito que voltará, essa liquidez, buscar essa liquidez, mas como eu não tenho certeza, eu também estou exposto no mercado, e se caso o movimento ir contra o que eu estou acreditando agora, neste momento, eu ainda vou estar contente também, porque eu vou estar lucrando com o movimento de alta que eu estou carregando há alguns dias já no Bitcoin. Eu começaria a pensar em realizar mais forte as posições nessas regiões da retração de Fibonacci aqui, acima dessas regiões 0,618, eu já começaria a realizar alguma coisa, e obviamente nas regiões aqui acima das médias nesse período diário, eu acho que aqui vai ser um bom ponto de resistência. Eu acredito que o preço não encontrará força assim para passar de imediato. Obviamente, eu tomaria essa decisão analisando o sentimento do mercado em sincronia com o sentimento do mercado. Nesse momento, nós estamos tendo um bom movimento de alta, né? E é um movimento bonito aqui no gráfico de 1 hora de movimento de alta. No entanto, nós estávamos sim até tendo um aumento de open interest, mas esse último movimento, que veio até a casa dos US$ 93 mil, não foi acompanhado com o open interest. O open interest está caindo, então na maioria das vezes que os ativos sobem com o open interest caindo, a alta tende a não se sustentar. Então, esse é o primeiro ponto que começa a me deixar um pouco inseguro nesse movimento de alta. Nós, de modo geral, quando analisamos o gráfico aqui no diário, nós estamos sim tendo um aumento de open interest, o open interest está subindo no movimento legal, assim como o preço também está voltando, né? Embora esse último dia, hoje mesmo, já estamos tendo uma pequena queda de open interest, mas de modo geral ele está subindo, e um fato positivo, está tendo queda nos longs e shorts. Nesse momento, nós estamos aí praticamente com menos de 1,3 long para cada short. Estamos com 1,2 longs para cada short. E isso não acontece há muito tempo, né? Tem pelo menos aí, se nós analisarmos aqui, tem pelo menos uns 3 meses que ele não chega nessa região assim de pessoas shortando o mercado, né? Começando a shortar o mercado. Então foi basicamente nessas regiões aqui, 28 de outubro, final de outubro, era onde as regiões que as pessoas estavam mais negativas, né? Vendendo mais, abrindo mais shorts. E isso é muito bom para o Bitcoin, porque nós estávamos em níveis muito altos, e eu já tinha dito que enquanto esse índice de longs e shorts não diminuísse, as pessoas não começassem a shortar mais o ativo, eu não acreditaria que o Bitcoin teria força para uma retomada de preço. Então, isso mostra que as pessoas estão começando a ficar mais negativas, estão abrindo mais shorts, né? Então, isso é positivo. Porém, no curto prazo agora, já não tivemos um aumento de open interest, e isso já não sustenta a alta, até por isso que o Bitcoin foi ali nas regiões ali dos 93.300, 93,5, e agora já está corrigindo um pouco, já entregou um pouco de queda, porque o open interest não está acompanhando. Na minha visão, o movimento mais preocupante que eu já tenho trazido aqui há alguns dias é esse gráfico das instituições grandes, né? Essa aqui representa as ordens acima de 100k. Então, todas as ordens acima de 100k estão vendendo. Então, basicamente, quando nós analisamos aqui em um tempo gráfico um pouco maior, 6 horas, né, fica um pouco mais nítido. Note como elas estão abrindo muita posição de venda, como as ordens acima de 100k, as grandes instituições, né, estão abrindo mão das suas posições, né, os grandes players estão abrindo mão das suas posições, enquanto as sardinhas, que é esse gráfico que representa a ordem até de 100, até de 1k, nota como eles estão comprando. Então, basicamente, os grandes players estão vendendo, né, nesse movimento de alta, fica nítido ó, o movimento de alta com os players vendendo e as sardinhas comprando. Então, basicamente, eu acho muito improvável que esse movimento se sustente, porque na maioria das vezes que as sardinhas estão comprando, elas estão comprando no movimento errado. Então, o que você acha que faz mais sentido para você? Os grandes players estão errando, vendendo no fundo, ou as sardinhas estão errando, comprando em pelo menos um topo momentâneo? Então, é o que eu acredito que está acontecendo, né? E acredito que todo esse movimento que está acontecendo é um pullback para trazer aí mais quedas. E até onde seria essas quedas? Quando eu analiso aqui esse indicador poderoso do CoinGlass, ele mostra um mapa
de liquidação, né? Ele mostra regiões de liquidação em que o preço tende a ser atraído para um movimento de short squeeze acima ou long squeeze abaixo. Quando nós analisamos, ele já fez esse movimento de captação de liquidez na casa aqui dos 91 mil dólares. Nós trazemos já aqui nos nossos vídeos há alguns dias essa possibilidade desse movimento de short squeeze, de buscar essa liquidez. Eu já tenho trazido aqui há alguns dias. E eu acredito que esse é o primeiro ponto de resistência que o Bitcoin já vai encontrar. Na casa dos 91, 92 mil dólares, já é essa região de resistência, porque foi onde liquidou bastante pessoas, houve um movimento de short squeeze, né? E essas regiões quentes que eu trago aqui no canal, que eu trago aqui nesse gráfico, quando nós estamos abaixo, elas representam como resistência, e quando nós estamos acima, elas representam como suporte. Então, nesse momento, estamos próximo dessas regiões, liquidamos essas pessoas e houve um movimento de short squeeze. Obviamente, existe muito mais liquidez acima. Se pegarmos até a casa dos 100 mil dólares, praticamente, só nesse gráfico, nesse mapa do calor, já tem praticamente meio bilhões em liquidação. Se voltarmos abaixo também, nós temos também aproximadamente isso, meio bilhões. Então, nós estamos nessa guerra de alavancagem, de alavancagens em long e alavancagens em short. Eu acredito que existe uma grande probabilidade que antes que o preço tome de fato uma decisão, ele venha buscar liquidez também na casa dos 86 mil dólares, como eu disse, ou em um caso mais extremo, até um pouco mais abaixo, na casa ali dos 85 mil dólares, abaixo dos 84 mil dólares. E isso entra em confluência com esse padrão de equilíbrio que eu trouxe aqui no gráfico. E esses padrões de equilíbrio, na maioria das vezes, eles buscam liquidez para ambos os lados. E aí o Bitcoin basicamente ficaria preso dentro desse caixote, né? Buscando liquidez, lateralizando aqui por um tempo, caçando liquidez em um padrão, ao meu ver, até de acumulação, né, para quem sabe uma possível retomada de alta, mas antes disso que ele viesse buscar liquidez. Então, eu não acredito que o Bitcoin ele vai explodir sem antes buscar essa liquidez na região abaixo, assim como eu também não acredito que ele vai perder os fundos dos 80 mil dólares sem buscar essa liquidez acima. Então, eu acredito que ele vai ficar preso nesse padrão de equilíbrio aqui por mais alguns meses, por mais algumas semanas, por mais alguns meses. Então, é exatamente por isso que eu não estou muito confiante nesse movimento. Eu acredito que existe sim uma boa probabilidade do Bitcoin buscar essas liquidez um pouco abaixo, nessas regiões que eu já trouxe aqui. O primeiro ponto, aqui já na casa dos 86 mil dólares. Nota aqui, como eu olho no gráfico um pouco menor, aqui de um mês, nota que já é nítido que já existe bastante liquidez, bastante interesse. Quando eu analiso também esse mapa que eu acho muito interessante, ele mostra basicamente a quantidade de pessoas alavancadas, né? Essa região dos 86 mil dólares, esse mapa de alavancagem mostra a alavancagem até 100 vezes. Então, olha o tanto de pessoas que estão alavancadas em 100 vezes na região dos 86 mil dólares. Se o preço voltasse para essas regiões, próximos dos 86, liquidaria 2,42 bilhões em liquidação de alavancagem alta de 100 vezes, né? Assim como já buscou essa liquidez acima, quando estávamos abaixo ele buscou essa liquidez, ainda tem um pouco de interesse aqui, até a casa dos 94, 97, né? De pessoas alavancadas em 100 vezes, mas note que aqui tem muito mais. Assim como eu também vejo esse nível de alavancagem nas exchange, na Binance, na OKX e na Bybit. Nota que ele subiu, o preço subiu, liquidou essa galera aqui, ainda tem alguma coisa aqui próximo da casa dos 95 mil dólares, como eu trouxe, mas essas regiões abaixo tem muito mais liquidação nas exchanges. Aqui tem praticamente quase 7 bilhões em liquidação nessas exchanges, já na casa dos 86 mil dólares, se voltarmos abaixo ainda, 85 mil dólares, nós teríamos quase 10 bilhões em liquidações nessas exchanges. Então, eu acredito que existe a probabilidade, sim, de um reteste dessas regiões antes de fato, o preço tomar uma decisão. Lembrando que nós ainda estamos em uma bandeira de baixa também do diário, né? Essa retração de Fibonacci, nós estamos conseguindo agora romper o primeiro ponto, que é o 0,382, essa retração do diário, o 0,382 é o primeiro ponto que o Bitcoin está demonstrando um pouco de força, não estávamos conseguindo há alguns dias, né? Assim como também não estávamos rompendo essas médias de 200 período de 4 horas. Então, esse é o primeiro cenário. Precisamos se manter acima dessas regiões, né? Dos 89 mil dólares, 90 mil dólares, seria o primeiro sinal de força do Bitcoin. Se o Bitcoin voltar a fechar abaixo dessas regiões 90, vai aumentando a probabilidade de um possível reteste dos fundos anteriores, porque nós formaríamos uma bandeira de baixa, estaríamos abaixo dessa retração de Fibonacci do diário. Quando analisamos o semanal também, está muito feio, né? Nós perdemos aquele padrão, formamos um pivô de baixa feio no semanal, né? Ele formou um pivô, perdeu os fundos e veio até aqui os 80 mil dólares, nós ainda estamos em uma bandeira de baixa, né? Se o Bitcoin subir até a casa dos 98 mil dólares, ainda estamos em uma bandeira de baixa no semanal. Então, isso é muito relevante, isso é muito problemático para o preço do Bitcoin, assim como também no mensal. Nós, até essas regiões aqui, dos 98 mil dólares, nós ainda estamos formando uma bandeira de baixa no mensal e vai aumentando a probabilidade de um ombro, cabeça e ombro nesse gráfico do mensal. Já trouxe isso aqui algumas vezes também. Quanto mais o preço se mantém abaixo dessas retrações, maior vai aumentando essa probabilidade de um possível ombro, cabeça e ombro aqui do mensal, né? Então, o Bitcoin, ele precisa, urgentemente, para nós começarmos a acreditar no movimento de mais força, de mais alta, de fato, por um 2026 ser positivo, que eu acredito que será, nós precisaríamos, sim, de
que o preço voltasse a trabalhar, a operar acima das regiões ali, pelo menos os $109.000, $110.000, um pivô de alta acima dessas retrações de Fibonacci seria o cenário perfeito. Porém, se o preço voltar para essas regiões e demonstrar fraqueza, nós aumentamos sim a maior probabilidade da formação de um ombro, né? Cabeça em ombro, que seria esse movimento que eu acabei de traçar para vocês. Essa formação do ombro, cabeça e ombro poderia sim trazer o Bitcoin, quem sabe, a perder os fundos e aí de fato nós entrarmos em um bear market mais profundo, que seria o pivô de baixa no mensal. Embora tudo isso ainda é muito cedo para traçar, é muito subjetivo, né? Temos vários fatores, ao meu ver, que esse ano colaboram, né, corroboram para que o Bitcoin não aconteça isso, que não entre nesse bear market. Fato é, até, pelo menos o site do Polymarket precifica que até 16 de janeiro, pelo menos 32% das pessoas acreditam que o novo presidente do Fed será anunciado. 31 de janeiro, praticamente é quase que unânime, 83% das pessoas acreditam que o Donald Trump vai anunciar o novo presidente do Fed. Eu acredito que isso vai trazer uma certa euforia para o mercado também, porque, obviamente, o Trump vai colocar alguém que é mais alinhado com a ideia dele de corte de juros, de expansão ali monetária e tal. Então, acredito que isso também vai favorecer muito ao Bitcoin. Os ativos de risco, os ativos de proteção, como o ouro, a prata, eles estão muito sobrevalorizados sobre o Bitcoin. Eu já trouxe isso também aqui. Eu vou até deixar aqui na parte de cima do vídeo uma análise que eu fiz sobre esses ativos. Eu vou estar deixando aqui em algum canto da tela. Esses ativos, eles estão, ao meu ver, sobrevalorizados em relação ao Bitcoin, e eu acredito que vai ter uma migração de capital desses ativos para o Bitcoin, e todas as vezes que isso aconteceu em outros cenários, o Bitcoin ele explodiu, ele valorizou muito. Eu acredito que é o que pode acontecer agora em 2026. Mas para isso primeiro tem essas regiões agora do curto prazo, que realmente é um pouco problemática e nós precisamos ficar atentos, como eu já trouxe aqui para vocês. Essa semana já volta também os dados, né, sobre o mercado de trabalho, então já vamos ter alguns dados importantes já na quarta-feira, já na quinta-feira, sexta-feira. Então tem a taxa de desemprego, os pedidos iniciais de seguro-desemprego, tem o PMI, que acho que hoje mesmo vai sair, e vai ter outro não manufaturado já na quarta. Enfim, temos alguns dados sobre o mercado de trabalho que talvez pode começar a mudar esse gráfico aqui das pessoas que estão extremamente negativas em relação ao corte de juros. Eu vou mostrar aqui para vocês. Praticamente, em janeiro, as pessoas já precificaram que não haverá corte. Então, 90% das pessoas acreditam que não haverá corte de juros. Em março, a mesma coisa. Em março ainda tem um pouco mais de pessoas acreditando que haverá, mas 60% das pessoas acreditam que não haverá. Abril, 64% das pessoas acreditam que não haverá. Então, basicamente, o primeiro trimestre, as pessoas já estão negativas o suficiente para acreditar que não haverá corte de juros dos mercados. Se de fato vier alguns dados importantes sobre o mercado de trabalho, se de fato sair dados sobre a inflação, dados econômicos que ajudem o Jerome Powell cortar mais uma vez, toda essa galera que está extremamente negativa, está extremamente pessimista, vão passar a ficar otimista e acontecerá um movimento de FOMO no mercado e as pessoas ficaram com medo de perder um movimento de alta e o preço provavelmente traria valorizações assim muito rápido e essa galera que está de fora entraria com muita força novamente no mercado, com medo de ficar de fora de uma alta, porque basicamente a grande maioria das pessoas acredita que entramos em um bear market, a grande maioria das pessoas ainda está em nível extremo de medo. Quando analisamos aqui o índice de medo e ganância, ainda estamos sobre medo, extremo medo. Vamos ver, atualmente estamos em medo, nível 26, mas nos últimos dias estávamos em extremo medo, várias vezes estivemos trabalhando em extremo medo. Note, extremo medo. Agora estamos em medo, mas trabalhamos já em extremo medo. Há alguns dias estávamos trabalhando em extremo medo. Então, todos esses fatores podem sim colaborar em uma valorização do Bitcoin, em acontecer esse movimento de FOMO, que a grande maioria das pessoas gostariam de entrar no mercado com medo de ficar de fora do movimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês chegaram até aqui, eu acredito que foi um vídeo relevante para vocês. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, dá um like, ajuda demais ao canal. O canal está começando agora. Então, eu dependo muito de vocês, eu dependo que vocês realmente façam essa gratidão em eu ter trazido um conteúdo de valor, em vocês dar um like aí, indicar para alguém esse vídeo, divulgar o canal. Isso vai me ajudar demais. E me siga nas redes sociais, eu vou deixar os links das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. @monetize seu dinheiro _, lá eu também posto análises de valor, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí no dia a dia de vocês, nas tomadas de decisões. Então eu espero que vocês tenham gostado, nós nos vemos em uma próxima análise.